Olha, eu posso afirmar que o videogame não gera violência. Na verdade, ele é uma consequência de violência, mas não a causa, né? Tanto que ele foi criado, desenvolvido logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente viveu guerras antes dele existir. E eu vou explicar melhor, assim, é que o sucesso dos jogos de videogame ter acontecido, né, ter as pessoas cada vez mais jogando, enfim, é porque na verdade ele faz uma combinação direta com os aspectos humanos. Então, a semiótica, a narrativa, a construção de um universo dentro de um jogo se baseia diretamente nos sentimentos humanos, nas emoções de competitividade, de rivalidade, de vaidade, e também de violência. Porque eles são humanos, né, originalmente. E aí com isso eu tenho assim basicamente três observações para fazer. A primeira delas é ficar atento, de fato notar, botar reparo que o aumento da violência no jogo, né, o máximo de violência do jogo, não é se ele é um jogo de tiro. O máximo da violência de um jogo, de alguma coisa assim, é que você não possa ver seu filho. Isso para mim é muito mais violento do que um jogo que você está dando tiro ali, trocando tiro. Até afinal de contas, jogo de matar por matar, a gente conhece um jogo muito mais antigo, que é o de detetive, que a gente joga com a família, e um olha para o outro, pisca e mata o outro. Por quê? Porque não queria matar de verdade, é uma brincadeira. Então, existe uma violência muito grande em você abandonar seu filho ou sua filha, deixar sozinho na frente de um computador ou de uma televisão e não observar e não ficar atento naquilo que ele está fazendo. Então, a primeira consideração que eu tenho é essa, de bota reparo, repare de verdade, né? Observe de verdade. Inclusive, observe por que ele está escolhendo aquele jogo e não outro. Por que de repente ele se afeiçoa a um jogo mais de magia, que te envolve em aspectos mágicos, místicos? Ou então não, por que de repente seu filho ou sua filha escolhe um jogo de uma narrativa coletiva, em que cada personagem tem uma função diferente e ele precisa cumprir aquela função, enquanto que o outro também precisa cumprir a outra função? Ou até mesmo jogos de troca de tiro. Então, né, de se perguntar assim, por que esse jogo e não outro? É o que faz logo a gente pensar na segunda consideração, que é que um pouco de universo de fantasia é fundamental para a gente aprender a viver. Porque a gente precisa do mundo onírico, a gente precisa sonhar, a gente precisa ter a capacidade de fantasia para poder viver, né, um pouco melhor, poder sobreviver ao mundo que a gente tem. E então, sendo assim, joga com seu filho. Senta do lado dele, pega o controle e viva aquela experiência junto com ele, para poder também fazer um exercício minimamente de empatia, para ver como é que ele se sente ali. Se ele se sente enraivecido, se ele se sente com vaidade, se ele se sente entristecido, e sinta as mesmas coisas que ele pode vir a sentir, para ajudá-lo também a entender por que ele faz determinadas escolhas. Essa é a maneira menos violenta que eu conheço, né? É a forma mais amorosa, é você olhar alguém, considerar alguém, a existência de alguém. A terceira consideração, eu acho a mais importante de todas elas, é que as atividades de um jogo de videogame, elas são essencialmente atividades de estímulo cerebral. Ou seja, elas fazem atividades cognitivas, seja de desafio intelectual, seja de estratégia, seja de compras. E isso precisa ficar muito atento, inclusive porque tem muitos jogos que se vendem como jogos de violência, tipo de trocas de tiros, de matar o inimigo, etc. Quando, na verdade, ao jogar o jogo, se observa que existe um uso
abusivo daquela criança para que ela fique consumindo mais dentro do jogo. Isso também é um ponto de se ficar muito atento, porque, né, não é uma preocupação de saber se seu filho ou sua filha está tendo contato com alguma coisa muito agressiva, mas é de saber se seu filho está sendo abusado por um mercado de consumo, né, que ele precisa comprar o tempo todo para poder participar, para poder estar ali. Mas voltando aos estímulos cognitivos, nesse sentido, a agressividade que vai sendo desenvolvida ou os estímulos que estão sendo adquiridos ou estão sendo absorvidos, eles ficam concentrados. Porque imagine só, uma criança que vai à escola, por exemplo, no período da manhã, passa um período todo nas atividades escolares, tem por volta aí de 1 hora, no máximo, de atividade física, volta para casa e fica algumas horas jogando. Essas algumas horas, supondo que sejam 4, 5 horas jogando, ela está 4 ou 5 horas absolutamente sentada. Então, é um contrassenso de desenvolvimento, porque é muito estímulo cognitivo e baixíssimo ou quase nenhum estímulo corporal e físico. Então, a mente ela fica muito dividida. Afinal de contas, a mente habita cada célula do corpo, né? Então, quando você vê que uma criança recorre muito ao recurso da tela, do jogo, é fundamental que ela retome alguma atividade física, porque a gente precisa de atividade física para viver. O nosso corpo precisa disso para sobreviver e para viver relativamente bem. A mente, de alguma forma, precisa encontrar uma maneira de sobreviver, né? E às vezes a gente que tem que dar esse recurso. Ficar só no videogame não vai mesmo ajudar, porque a agressividade vai ficar muito contida e ela não vai conseguir ser explorada, ser transformada para que essa vida siga-se bem, né? Minimamente saudável.